Shalom, meus irmãos. Nós vamos fazer o comentário da Parashá Noah, e essa porção é a segunda porção da Torá, lá no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 9, e vai até o final do capítulo 11 de Gênesis. Então, é uma Parashá bem grande, 153 versículos, e é uma Parashá riquíssima. E a gente vai tentar, nesse comentário de Parashá, trazer para um contexto contemporâneo, porque há muita similaridade do que aconteceu no mundo antigo e daquilo que nós temos nas profecias, né, sobre acontecimentos grandiosos e catastróficos das profecias. São muito semelhantes, são muito similares aí ao que aconteceu com Noah, né? Então essa Parashá ela vai falar que Noah foi um homem justo e ele foi perfeito nas suas gerações e andou com o Eterno. Então, o primeiro ponto é esse, que nós estamos falando de um homem justo, de um homem perfeito nas suas gerações, ou seja, para aquele modelo de sociedade, para aquele padrão daquela época, ele era um homem perfeito, né, nas suas gerações. Então, por que fala gerações? Porque o homem vivia muitos anos. E Noah, no caso, viveu 950 anos. E o dilúvio foi acontecer quando Noah tinha 600 anos. Então, nas suas gerações, durante ali os seus 600 anos, Noah andava com o Eterno, era um homem justo e era um homem perfeito. Essa Parashá vai falar o seguinte: corrompeu-se a terra diante do Eterno e se encheu a terra de roubo. Na Parashá anterior, nós vimos que os filhos dos poderosos começaram a pegar as filhas dos homens como bem queriam. Então, os filhos dos poderosos começaram a se relacionar com as filhas dos homens, da forma como eles bem quiseram, e isso gerou na terra um grupo de pessoas na margem da sociedade. Isso gerou uma desordem na terra, tá? E o Eterno viu que a terra estava corrompida, né? Porque tinha se corrompido toda a criatura, e então ele estabelece a sentença de destruição sobre a face da terra. Essa sentença ela parece exagerada, né? Se a gente parar para pensar no mundo, como nós vemos o mundo, como nós estamos acostumados a ver, né, aos nossos olhos, é difícil imaginar que todo mundo pode se corromper, né, ao mesmo tempo. É quase impossível imaginar todo mundo corrompido, mas é assim que nos ensina a Torá, que a humanidade chegou ao nível mais baixo possível. E aí eu te pergunto, será que todo mundo roubava? Porque nessa Parashá fala, né, que o roubo, a terra se encheu de roubo. Bom, claro que nem todo mundo roubava, né? Então o que a gente vai ter que entender? Provavelmente não era uma questão só de roubo. Então, os seus caminhos, os caminhos das pessoas, a kavaná, a intenção do coração delas, se tornou em algo ruim, né? Então, a palavra no hebraico que foi traduzida como roubo é a palavra ramás. E os sábios interpretam ela como sendo violência, idolatria, homicídio, entre outras coisas. Então, quando você vê um sinal de aumento de violência, de desejo de homicídio, né, isso é um sinal para nós. Então, nós temos que entender que foi essa violência, tá, e esse contexto de sociedade que destruiu o mundo antigo e que fez com que o Eterno o odiasse tanto e se arrependesse de ter feito o homem, entre outras coisas, e fizesse a terra passar pelo dilúvio. Tá? Se a gente olhar ao nosso redor, né, hoje em dia nós estamos à beira do mesmo abismo. Não é difícil identificar isso, né? Então há um clamor nessa direção da violência, e na Parashá passada, né, nós pudemos ver que um assassinato amaldiçoa a terra por 7 gerações. O assassinato do assassino amaldiçoa a terra por 77 vezes. Então a terra se corrompe. Então nós estamos vendo um padrão nisso tudo, e esse é o motivo pelo qual o Eterno encerrou o mundo antigo na morte, né, pelo dilúvio, e além disso nós temos outras perspectivas, que é aquela perspectiva das pessoas que não amam
né? Os pobres, não amam os necessitados, não querem ver quem precisa de ajuda receber um benefício, elas não querem que a sociedade socorra o aflito e o faminto. Elas, na verdade, elas não sabem disso, mas elas não querem que a sociedade cumpra a Torá. Porque quando nós, como povo, abençoamos aqueles que mais precisam, nós estamos cumprindo a Torá. E quando nós não abençoamos, nós estamos manchando o nome do Eterno sobre a face da terra. Aí você vai falar, mas Renato, então onde está escrito isso? Porque eu não li assim, da forma como você está falando nessa paraxá. Então, para isso, a gente vai fazer a leitura aqui de Mateus, capítulo 25, do verso 35 ao verso 46. E quem vai falar isso que eu vou ler aqui é o nosso Senhor Yeshua. Então, acima de qualquer visão, de qualquer pregação, de qualquer consideração, nós vamos ver a consideração do Mashiach. E lá ele fala o seguinte: porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber, era estrangeiro, e hospedaste-me, estava nu, vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão, e foste-me ver. Então, os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, e a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, meus irmãos, só considerando um dos pontos do que nós lemos agora, ali fala do estrangeiro, quando você não acolhe o estrangeiro. Nós temos um país vizinho, um país irmão da América Latina, América do Sul, que está vivendo um período de grandíssima calamidade. E algumas pessoas estão falando que refugiados são a pior qualidade de ser humano que existe. Isso não é Torá. Nós precisamos olhar para a Torá e cumprir a Torá. Então, olhando ao nosso redor, a gente vai ver que existe uma multidão clamando contra uma ajuda básica de subsistência a quem tem fome, a quem tem sede, a quem sofre, e eles estão vestidos de uma falsa moralidade, da falsa santidade, da falsa religião, e eles estão fazendo essas coisas em nome de Deus, pasmem. Então nós precisamos observar o que está acontecendo, enxergar o que está acontecendo no mundo, porque está acontecendo. E disse o Eterno, o fim de toda criatura veio perante mim. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste. Nós precisamos entender que estamos vivendo dias que precedem grandes profecias de tribulação, de falta de amor, onde o ódio de uns pelos outros, irá aflorar de formas inimagináveis. E nós não podemos pensar que isso vai ser um fato externo. Esses fatos são próximos, serão
os da própria casa, que irão entregar uns aos outros. Assim diz na profecia. Se hoje no Brasil se levantar um governo ditador, autoritário e capaz de reprimir seu próprio povo, os próprios crentes hoje, eles mesmos, estão demonstrando serem capazes de entregar seu irmão que pensa diferente dele, que acredita em um mundo por um ponto de vista diferente. As pessoas estão se julgando acima da justiça do Eterno, e isso é um sinal, isso é um grande sinal, né, de que os corações já estão subvertidos para que essas grandes e terríveis profecias se cumpram sobre a face da terra, né? E aí a gente vai também mencionar Mateus capítulo 16, verso 2, que fala assim: Mas ele respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Então, nós podemos discernir os sinais dos tempos. E essa manifestação na nossa sociedade, ela deve ser discernida. A gente tem que entender que hoje as instituições estão pensando o que estão pensando, estão pregando o que estão pregando, estão fazendo o que estão fazendo, não é porque simplesmente é assim, mas é porque isso é um grandioso sinal. Isso é um sinal dos tempos. Então nós temos que discernir os sinais dos tempos, abrir nossos olhos para a necessidade de construir a nossa arca. Lá no nosso grupo Baruch, nós estamos fechados. Estamos dentro dessa arca, né? Ainda que vozes diabólicas do mundo queiram se manifestar em nosso meio, nós não lhes daremos lugar. Precisamos de uma arca verdadeira, meus irmãos, onde há santidade verdadeira, onde se ensina a palavra verdadeira, onde as intenções são verdadeiras, e todas elas dedicadas ao Altíssimo, ao Santíssimo, ao nosso Elohim Santo, tá? E não à corrupção do mundo. O Eterno, ele ordena a Noa que traga a arca de todo ser vivo, né? De toda criatura, 2 de tudo trarás a arca. Mas existe uma curiosidade nessa paraxá. Por quê? Porque não é simplesmente dessa forma, né? Mas a gente vai falar sobre isso lá na frente. Um outro ponto é que tem também uma curiosidade, um despertamento aí para entender essa questão da arca, né? Quando algumas pessoas questionam o fato de existirem tantas espécies no mundo, a biologia tem um catálogo tão extenso, né, de espécies, uma diversidade tão grande de animais, que seria difícil, seria complicado, então, a gente tentar colocar, se a gente colocar à prova a veracidade dos feitos do Eterno, né, através desse pensamento, né, porque a gente fala, puxa, mas tem tanto tipo de animais, só que um pensamento muito simples resolve toda essa questão, tá? Se através da família de Noa, ele, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras, né, geraram tantas raças de homens, né? O negro, o caucasiano, o mongol, que é o amarelo, né? O homem vermelho, que é aquele índio americano, uma diversidade imensa de cores, de loiros, ruivos, albinos, com cabelo de tanto tipo, liso, crespo, ondulado, cacheado, seco, o que for, né? Tantas cores de olhos. Se uma família gerou tal diversidade de seres humanos, qual que seria então a diferença entre os animais? Por exemplo, se entrou um boi e uma vaca na arca, tá? Deles nasceram bois e vacas malhadas, brancas, pretas, amarelas e vermelhas, igual ao homem. Entrou uma família e dessa família nasceu
tal diversidade de seres humanos. Então, qual que é a diferença então de entrar um boi e uma vaca e depois, quando o Eterno os abençoa, né, falando sede fecundos, se multipliquem, essas vacas, esses bois, nascerem malhados e pretos e amarelos e vermelhos, tá? E disso, né, se você pensar num isolamento, cada um vai para uma área específica e vai se espalhando sobre a Terra e vai ficando de uma forma específica. Então, daí você vê que vai entrar uma geração de raças entre as vacas, né? Muito simples entender isso. Agora, isso aconteceu com o homem e de uma família gerou-se várias raças de homem e de uma família de bovinos, então, por que não? Né? Poderia ter acontecido mesmo. Isso seria uma espécie de evolução. Tá? Então, entrou lá um determinado animal na arca, de repente Noé não tinha lá todos os tipos de bois que existem hoje no mundo. Né? Não tinha lá o boi vermelho e o boi branco, não tinha de repente entrou lá uma espécie de boi, e desse boi se originou os demais, assim como entrou uma família de homens, e dessa família originou-se uma diversidade de homens, assim como o Eterno cria Adão e Eva, e de um casal origina-se todos os homens que existem. Tá? Então, quanto a isso, a gente não deve ficar preso aí, ou tropeçar num entendimento, né, de que, como é que seria para caber todo tipo de boi lá dentro, porque muito provavelmente não foi assim, né? Mas, então, todos os animais que existiam naquele momento, eles estavam presentes na arca, tá? E aí o Eterno, ele ordena, né, que Noé separe 7 casais de cada quadrúpede puro, macho e fêmea. Então, por exemplo, o boi era puro, então não foi um boi e uma vaquinha para a arca. A Torá vai nos ensinar que entraram na arca 7 casais, 7 bois e 7 vacas, né? Então, por exemplo, outro animal que é puro, entrou 7 carneiros e 7 ovelhas, né? Então, 7 casais, 14 animais puros, tá? Entraram então muitos animais puros, tá? Na arca, 7 casais de cada animal puro, e também das aves do céu, 7 de cada, né? E apenas um casal dos animais impuros. Então também, quando a gente pega só aquele trecho, né, que entrou um macho e uma fêmea, não. A Torá vai explicar que dos animais puros entrou muito mais, tá bom? E isso é, sem dúvida nenhuma, de uma sabedoria incrível, né? Então, por isso que também não há como contestar os fatos que vão envolver os acontecimentos do dilúvio, que o dilúvio durou muito tempo, mas eles tinham animais puros lá dentro, tá? Para comer esses animais puros, talvez, né? Não sei, mas o Eterno, na sua infinita sabedoria, preparou Noé para que ele tivesse todo tipo de provisão necessária para passar aquele tempo ali na arca, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, então, dessa questão, é que Noé, ele conhecia, ele sabia o que podia ser comido, e ele sabia que não era para ser comido algumas coisas. Então, ele já conhecia que haviam animais puros e impuros. Então, ele não tinha a Torá que foi dada a Moshe, mas apesar de não ter a Torá que foi outorgada no Monte Sinaí, ele já sabia da parte do Eterno. Ele era um homem que andava com o Eterno, que era justo, né, e andava com o Eterno. Então ele já sabia da parte do Eterno que haviam animais puros e impuros, e animais impuros não devem ser comidos, tá? E nessa paraxá vai falar assim, isso é muito interessante, bom a gente entender bem. E romperam-se as fontes das águas, e a água subiu, e choveu 40 dias e 40 noites, cobrindo todos os montes. Então, o que acontece, né? Se a gente pegar, isso é a ciência falando, todas as nuvens do mundo inteiro, do globo todo, e se a gente fizesse toda essa água cair sobre o Oriente Médio, não ia dar dilúvio. Não ia ter como dar dilúvio. Não é o suficiente para dar o dilúvio, né? Para tanta água. Mas a Torá não fala que foi assim. A Torá fala que romperam-se as fontes das águas.
Então, independente da chuva, a chuva existiu, foi um fator também, mas independente da chuva, o que fez a tamanha inundação, né, não foi a chuva em si, mas foram as fontes das águas que se romperam e a água subiu. E aí a Torá vai falar que choveu 40 dias e 40 noites, tá? E aumentaram-se as águas 150 dias. E minguaram-se as águas ao fim de 150 dias. Aí a gente tem aquela impressão, quem não conhece Torá, né, acha que o dilúvio durou 40 dias, 40 noites e depois Noa saiu da arca, mas não foi assim. Então, se você ler atentamente essa paraxá, você vai ler que segundo mês, no dia 17, iniciou-se o dilúvio, né? No sétimo mês, no dia 17, ou seja, 5 meses depois que o dilúvio começou, a arca pousou no Monte Ararat, 5 meses depois. E as águas foram minguando, então as águas, quando a arca pousou, porque as águas já não estavam subindo, estavam descendo, e aí mais 150 dias, né, até o 10º mês, as águas minguaram, e no primeiro dia do 10º mês, apareceu o cume, a pontinha do monte. Então, ou seja, a terra ainda estava totalmente inundada, e aí no 10º mês, no início do 10º mês, que foi começar a aparecer o cume dos montes, né? E secaram-se as águas no ano seguinte, no primeiro mês. Lembra que o dilúvio começou no mês 2, no dia 17. E começou então a secar mesmo, né? No primeiro dia do mês, né? No ano seguinte, no primeiro mês, no primeiro dia do mês. E no mês segundo, aos 27 dias do mês, secou-se a terra. E aí o Eterno falou com Noa, sai da arca, tá? Tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo. Então, o dilúvio começou no mês 2, no dia 17, e ele terminou, e o Eterno mandou Noa sair da arca no mês 2 do outro ano. Aí Noa já tinha 601 anos, no dia 27, ou seja, 1 ano e 10 dias depois do início do dilúvio. É muito tempo, né? E engraçado que isso é incrível, incrível, incrível. Isso revela muito da personalidade de Noa. Por quê? Porque antes disso acontecer, a gente sabe que Noa soltou algumas aves. E que em determinado momento uma ave voltou com um ramo de oliveira no bico. E depois Noa soltou de novo aquela ave, e aquela ave foi solta e não voltou mais, ou seja, ela já tinha encontrado lugar para pousar. Mas olha que sabedoria, ele sabe que a arca estava em cima do monte, e que uma ave pode ficar num lugar alto tranquilamente, mas todos os animais não podem. Então ele só saiu dali depois que o Eterno deu ordem para que ele saísse. Isso é maravilhoso, né? Noa não se precipitou. Noa não abriu a porta da arca, mesmo sabendo que a água tinha baixado, né? Mesmo sabendo que lá no mês 1, no dia 1, a água já tinha baixado. Ele foi sair no mês 2, no 27º dia, no dia 27. Isso é incrível. Ele ficou mais de 1 mês e meio, né? Ao mês 1 ele já sabia. Então, mês 1 inteiro, no mês 2, quase 2 meses aí completos dentro da arca, esperando uma ordem do Eterno, esperando o Eterno, o mesmo Eterno que falou para ele, constrói a arca, né? Faça assim, o modelo é assim. Ele esperou que o Eterno falasse com ele para que ele abrisse a porta da arca e fosse para fora. Então, dentro dessa perspectiva, né, a gente vê que aí o Eterno vai abençoar todos os animais, né, e abençoa o homem novamente, como ele fez no início da criação, dizendo, sejam fecundos, se multipliquem sobre a terra, e essa multiplicação, né, eu não vejo como impor limites nela, de raças e tipos de animais, porque o Eterno estava abençoando a criação dele de novo desde o começo, né, ele tinha destruído tudo, e aí, desde o princípio, agora ele estava dando um novo princípio para a vida no planeta, né?
E vamos lá. Tem um outro assunto muito importante nessa paraxá, que é sobre a lei de Noé, tá? Existe por aí uma tal de lei de Noé que não existe, tá bom? Por que ela não existe? Porque eles falam que então o Eterno estabeleceu uma aliança com Noé e que era uma aliança de Noé poder comer tudo. Mas se você ler a Torá, você vai ver que não era uma aliança com Noé. O Eterno tinha feito uma aliança com todas as criaturas, tá? Com o porquinho, com o cachorrinho, com o jacaré, com o leão, com todos os animais, tá? Que saíram da arca, prometendo que nunca mais faria dilúvio para destruir o mundo. Tá? Então ele não fez uma aliança com Noé, falando, coma tudo. Não, Noé sabia o que era puro e o que era impuro. Então quem fala isso, também faz uma divisão, fala que a Torá é para o judeu e que o gentio é a lei de Noé. Não, porque a promessa para Abraão é muito simples. Através de você, todas as famílias da terra serão benditas. Por que através de Abraão e não de Noé? Porque Abraão recebeu Torá, a aliança do Eterno, tá? De ser um povo santo, de ser um povo consagrado, dedicado ao Eterno. Então, através dessa santidade que o Eterno, da Torá que o Eterno dá para Abraão, Abraão sendo agora o guardião da Torá, iria abençoar todas as nações com o quê? Com a Torá, tá bom? Se fosse assim, então por que o Eterno deu a Torá no Monte Sinaí para o povo de Israel? Tá bom? Então, lei de Noé não existe, tá, meus amados? Isso é mentira, existem vertentes judaicas e até judaísmo messiânico que ensina isso e cria uma grandiosa confusão, é um desserviço, tá? Então, você tem que crer em Yeshua, e Yeshua fala, cumpra até o menor dos mandamentos. E aí, quando ele ensina os seus talmidim, ele fala, tudo isso que eu ensinei para vocês, agora passem a percorrer o mundo e ensinar tudo que eu ensinei. Ou seja, que você cumpra a Torá do Eterno e não caia nessa falácia de lei de Noé, tá? Porque ali não é lei, ali não é lei como Torá, ali é uma aliança que o Eterno fez com animais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí nós temos também que compreender o contexto de Noé. O mundo estava destruído, né? Ele já tinha passado 1 ano e 10 dias na arca. O que ele tinha para comer? Ele soltou os animais. Então o Eterno fala, tá vendo aí, ó, tudo que se mexe? Come o que tiver. Por enquanto, vai ter que ser assim, né? Por quê? Era uma lei do Eterno? Não. Era uma questão da circunstância de Noé, tá? Aonde pela circunstância a vida é a prioridade e ele tinha que priorizar a vida, então coma para viver, tá bom, Noé? Mas você já sabe que tem animais puros e impuros, que bom. Quando o mundo se normalizar, também a vida tem que entrar na norma do Eterno e não sair da norma do Eterno. Para a gente não alongar muito, um outro ponto muito interessante dessa paraxá, que embora a nossa tradução portuguesa fala, né? Arco-íris não é arco-íris, não é o arco da deusa Íris, é arco da aliança, tá bom, meus amados? Então, a partir de agora, a gente vai ler a Torá corretamente. Quando estiver escrito ali, arco-íris, risque, porque é arco da aliança, é o arco da aliança que o Eterno fez com os homens e com os animais e com toda a vida que há no planeta, tá bom? Essa porção também vai terminar falando das gerações, a contagem das gerações até Abraão, isso é muito interessante, mas a gente vai ficar por aqui. Que o Eterno te abençoe e que você tenha uma semana abençoada na presença dele. Shavuot Tov, um grande abraço, Shalom!